Nos últimos dias, se você acompanha o mercado aqui da IA, da tecnologia, o cloud tem sido aqui um dos principais assuntos do momento. E um dos assuntos principais aqui foi o Cowork, que é uma ferramenta que o cloud lançou não tem muito tempo. Se eu não me engano, foi o começo desse mês aqui. Que é uma ferramenta incrível que a gente consegue automatizar muitas tarefas, seja no navegador, seja no computador. Realmente é muito doido as possibilidades que a gente tem para conseguir fazer com essa IA. É um pouco disso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Como usar, para que serve, quais configurações que você precisa ter, se tem que ter plano ou não. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo, que tenho certeza que vai te ajudar. Então, se você não conhece nada aqui de cloud, não conhece nada de cowork, não sabe de nada disso, fica tranquilo. É realmente um tutorial aqui para iniciantes, para quem nunca nem sequer abriu aqui o programa. Eu vou te mostrar como tudo isso funciona. Então, nós vamos ver aqui as configurações iniciais que você precisa fazer, se precisa ter um plano ou não, se é gratuito ou não, quais são as principais funções do Cloud Cowork, serve para qualquer tipo de automação, como que funciona tudo isso. Fica tranquilo. Conectores, Matheus, o que é isso conectores? Fica tranquilo também que a gente vai ver isso juntos. Extensão também que a gente precisa para ele ter o acesso ali no nosso computador. E vamos fazer na prática aqui um processinho de automação para a gente ver isso junto. Então vamos automatizar aqui uma organização, vamos automatizar aqui um sistema de agenda e depois vamos falar aqui de automações infinitas. Então, cara, como que a gente consegue pensar em qualquer tipo de automação para poder aplicar aqui na nossa máquina em tarefas repetitivas nossas do dia a dia. Então vamos lá, direto ao ponto. Primeiramente, como a gente acessa esse bendito Cloud Cowork, ou Cloud, né? Enfim. A gente precisa primeiramente baixar o aplicativo do Cloud. Para fazer isso, está abrindo no Translate aqui, mas enfim, você vai pesquisar aí, Download Cloud. Você vai colocar aí no seu Google e vai fazer a pesquisa bem tranquilo, bem simples assim, e vai fazer aí o download do app do Cloud. Instalou, você vai fazer o seu login, coloca o seu e-mail, sua senha, e aqui vai entrar no segundo ponto, que são planos. Matheus, eu preciso pagar para usar Cloud Cowork? E sim, pessoal, a gente tem que pagar. Ele não tem pelo plano gratuito. Então, se eu pegar e pesquisar aqui, Cloud Pricing, e vai estar aqui os planos. Só que aqui ele pegou em dólar, né? Já dá pra gente ver. Mas basicamente a gente vai ter o plano Free, vai ter o plano Pro, que é o que eu tenho pago aqui hoje, só que eu pago mensal, né? Então dá R$110 aqui. Isso que você vai ter que pagar para pelo menos conseguir usar o Coworking. Tem o Max aqui também, mas eu não assino ele ainda, eu tenho usado aqui o Pro por enquanto. Acho que vai chegar um momento que eu vou ter que assinar o Pro. O Pro não, né? O Max, porque o Pro ele tem um limite ali, né? Então quando você vai usando muito, ele vai limitando bastante ali, mas por enquanto já tem atendido bastante aqui. Então eu pago esse aqui no mensal e é isso que você teria que fazer. Teria que vir aqui fazer sua conta lá, que eu já mostrei, que eu já falei, né? E aí vir aqui e fazer a assinatura do Pro para poder usar a função do Cowork. Mas vale muito a pena, você vai entender o porquê disso. Fez sua inscrição lá, já colocou o cartão, cadastrou tudo certinho, você vai ter essa tela aqui do seu Cloud. E aí nós vamos ter aqui a função chat, que é a função normal, onde você vem, coloca lá alguma coisa e até no plano gratuito você tem acesso a isso. Você consegue vir, né? Mexer alguma coisa aqui, usar uns conectores, habilidades. Tudo isso dá pra gente fazer aqui pela função chat, mas não é a função desse vídeo falar sobre isso. Então nós vamos lá para Coworking e é aqui que a mágica começa a acontecer. Então até para a gente já começar a colocar o pé na areia, começar a entender um pouco aqui sobre isso, eu vou fazer um exemplo aqui para a gente poder ver juntos ele funcionando e a gente entender um pouco aqui do potencial da ferramenta. Então aqui eu vou vir e vou selecionar uma pasta, escolher uma pasta e aí vou selecionar essa pasta aqui, imagens Nano Banana. O que é isso aqui? Basicamente eu gero um monte de imagens com Nano Banana. Eu vou pedir para ele organizar melhor isso, que eu gere os resultados que eu gero, eu deixo eles ali naquela pasta. Aí nós vamos passar essa coordenada aqui para ele. Na pasta de imagens Nano Banana tem todas as imagens que eu já gerei com o Nano Banana, desde manipulações, 3D, ilustrações e vários tipos e categorias. Só não mexa na imagem rostos para gerar. Nas demais eu quero que você organize, revise as pastas e veja e mantenha uma organização mais organizada. Por exemplo, manipulações, veja as imagens que tem manipulações e coloque todas na pasta manipulação. Se tiver pastas que estão desnecessariamente criadas, coloque dentro de outras. Então faça toda essa organização, porém não exclua nenhuma imagem. Caso você queira excluir uma pasta, você até pode, mas tire o que tem dentro dela e leve para algum outro lugar. E acho que é isso. Que foi engraçado, né? Mantenha uma organização mais organizada. Beleza? Por exemplo, manipulações. Deixa eu só ver se eu passei certo aqui o nome da pasta, que é a pasta rostos para gerar. Só não mexa na pasta. Só não mexa de forma alguma na pasta rostos para gerar. Nenhuma hipótese. Beleza, fiz isso aqui. Aí aqui a gente vai ter os modelos. O Opus é o modelo melhor. Ele vai gastar um pouco mais de créditos, então vou usar o Sonnet aqui mesmo, que eu nem sei como que tá meus créditos aqui hoje, já usei bastante. Configurações, uso. Usei um monte hoje.
Foi só 3%? Ah, deve ter renovado já. Usei mais na parte da manhã, já renovou. Então tá tranquilo, mas eu vou fazer com o Sonnet mesmo, que eu acho que já é suficiente pra isso aqui, beleza? E vou colocar pra ele fazer. Para que vamos aguardar um pouquinho, né? Esperar ele trabalhar ali. Mas basicamente aqui, qual que é a ideia? Ele vai fazer, não tô fazendo nada, né? Tô aqui parado. E ele vai fazer toda essa organização pra gente. Ó, ele terminou aqui. Só um detalhe, antes dele aplicar, ele pede uma permissão. Acabei não mostrando aqui, que só pra agilizar, né? Mas ele coloca um plano e depois pede a permissão, você autoriza e ele executa. E aí é pra estar aqui. Deixa eu pegar aqui a pasta. Não tá aqui a pasta, o que ele fez a organização do plano lá. Então, basicamente, ele moveu coisas, né? Então, uniu umas coisas aqui. Acho que BGs de site ele moveu. Ele colocou em ilustrações. Eu só não entendi por que ele colocou em ilustrações BGs de sites. Eu poderia vir falar pra ele, BGs de sites não fez sentido. Mova ele pra outro lugar. O que eu quis mostrar aqui? O que você pedir, ele vai fazer. Alguma pasta do seu computador que você concede uma permissão pra ele. Então, organizar uma pasta, mexer alguma coisa aqui, fazer uma alteração, mudar um arquivo, renomear um monte de arquivo. Então, a primeira demonstração aqui é essa, que foi a gente criar uma automação de organização. Agora, é importante começar a falar aqui de conectores e extensão. Por quê? Isso aqui ele vai ficando mais interessante conforme a gente conecta coisas, junta aplicativos, conecta alguns MCPs, né, que nada mais são do que alguns conectores mesmo, né? A gente consegue ter ali uma conexão onde o cloud vai e conecta com um aplicativo e ele consegue fazer alguma coisa nesse aplicativo. Resumindo, né, de forma mais simples, é isso. Então, a partir do momento que a gente faz essas conexões, a coisa vai ficando mais interessante. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, para você achar, né, esses conectores, você vem, tiver no Cowork, personalizar, ou aqui no chat, ele vai estar aqui em cima, ó, personalizar. E aí você vem em conectores e aqui vai ter uma pancada de conector. Então, subindo maisinho, ó, navegar conectores, e aqui vai ter alguns desses conectores. Gmail, por exemplo, calendário, tem no Excel também, tem aqui a Vercel, enfim, vai ter uma porrada aqui, Miro, né, que acho que é aquele que faz uns mapas mentais, né, se eu não me engano. Então, tem vários conectores que dá pra gente vir, ó, o Figma também. Então, a gente consegue vir e conectar com eles para fazer algumas coisas, fazer algumas tarefas repetitivas. Então, o primeiro conector que você pode pesquisar aí, ó, vai ser o Chrome. Aqui, ó, Chrome, você vai clicar nele, vai instalar, vai fazer a conexão. Só que o Chrome, além disso, você precisa vir aqui, ó, no navegador do Chrome. Aqui, ó, você precisa vir e colocar aqui, ó, extension for Chrome. Opa, faltou aqui, ó, Cloud Extension for Chrome. Aqui, ó, aí você vai clicar aqui. Eu já tenho instalado, né? Ela tá aqui em cima, ó, mas você vai clicar aqui, instalar no Chrome, faz a instalação, tranquilo, e aí ele vai aparecer aqui para você. Como vai ser o primeiro login que você vai fazer? Vai ter que vir logar com sua conta, né, novamente, e para ter a instalação você também precisa ter a conta Pro, tá? Se você tiver a conta gratuita, também não vai funcionar. E aí, a partir disso, a gente consegue conceder algumas informações aqui para o cloud e fazer alguma coisa aqui no nosso navegador também. Então, é um conector que a gente consegue liberar aqui para ele fazer coisas na nossa máquina. Então, por exemplo, se eu vim aqui, ó, como ele está conectado no Chrome, eu vim aqui no FreePic pedir alguma coisa para ele, ele vai fazer essa tarefa ali no FreePic, porque está logado, que ele tem acesso ao navegador. Eu vou colocar aqui também, só que esse eu acho que já tá, que é o Calendar, pra gente fazer alguns exemplos aqui. Então, Google Calendar, se eu vim aqui, o meu já tá conectado, mas você vai colocar conectar, vai fazer a conta lá com o Google, vai liberar as permissões e pronto, tá conectado, não tem segredo também. E se você quiser, fica o convite, dá uma olhada aqui, vê se tem alguma coisa que você queira testar, queira ver se faz sentido aí para você, pro seu fluxo, né, de trabalho. Gmail aqui, ó, tem também o Notion. Aqui, ó, o meu não tá conectado, mas você consegue de repente vir no Notion, sincronizar lá uma planilha, pedir para ele organizar para você um dados. Você tem uma planilha lá e você só foi tacando coisa lá, você pede para ele organizar, deixar aquilo mais no jeito para você, fazer alguma informação ali, cruzar as informações, fazer um gráfico, sei lá, o que você quiser, você consegue conectar lá e pedir para ele fazer, que ele vai fazer também. Então tem vários aqui, ó. A gente vai usar só isso, acho que já é suficiente pra gente mostrar um pouco do poder da ferramenta. Então vamos lá. E primeiro, vamos pedir para ele acessar lá o nosso Gmail, lá no, acho que eu tenho que abrir aqui porque eu não tenho ele aberto, Calendar. Então lembrando, ele já está vinculado com a minha conta do Google, só ver se está na conta certa, beleza, tá aqui. Eu não uso muita agenda do Google, então ela não vai ter nada, né, mas serve pra gente usar aqui, ó. Eu uso mais a agenda do Notion, então eu costumo usar mais lá, então aqui eu não tenho nada. Então vou vir aqui, ó, deixa eu abrir uma nova tarefa aqui, ó, Cowork. Aí aqui, vamos só tirar, aí eu vou falar para ele, acesse o nosso conector do Google Calendar, acho que é assim, né? Calendar, e lance um compromisso dia, sei lá, 28 de abril às 16 horas. Uma reunião, nome Cláudio, e-mail teste@gmail.com. Você poderia colocar o que você quisesse ali, né, e tal, mas
já vai servir pra gente demonstrar isso aqui. Coloca pra enviar. E aí, beleza, ele vai pedir aqui a permissão, né? Aqui você também pode colocar pra permitir só uma vez ou permitir sempre. Autorizar ali. Então, ó, ele lançou, lançou e-mail, maravilha. Eu abri aqui, ó, eu já vi ele que ele lançou, tá vendo? Então, ele já tá aqui, lançou, colocou o e-mail do convidado. Qual que é a sacada aqui? Eu não precisaria estar com esse Google Calendar aberto. Então, eu dentro do Cloud já consigo fazer tudo isso. Eu, pelo menos, acho uma chatice, cara, você ficar lançando a reunião lá no Google, né? Então, você pode simplesmente vir aqui no chat e falar para ele fazer alguma coisa. Então, de repente, você pode ter uma aba aqui, uma conversa só de reuniões. Então, cara, você marca muita reunião, você vai ter uma aba só de reunião conectada com o seu Google Calendar e ele vai fazer isso automático. Ó, reunião, dia tal, horário tal, e-mail tal. Ele lança para você. Clientes marcou tal reunião. Tira lá, ele vai tirar para você. Então, você consegue fazer isso. Ah, eu tenho uma reunião toda terça-feira do mês de, sei lá, segunda terça-feira do mês. Lance para mim nos próximos 12 meses essa reunião. Ele já vai deixar lançado lá. Isso a gente tá falando aqui de um calendário, mas poderia ser algum outro conector que tem ali também. E ele vai funcionar perfeitamente, beleza? Então, beleza. Já vimos aqui mais um uso aqui também. Vamos falar agora também da nossa extensão, que também dá para fazer umas coisas bem legais aqui. Só que aqui eu acho que já tá ativo aqui. Deixa eu ver. Ele não tá abrindo ali. Deixa eu ver se... Ah, ele tá ativo aqui, ó. Fechar aqui. O que é legal aqui da extensão, né? A gente consegue também, como eu disse, fazer coisas aqui no nosso navegador. Só que além disso, nós conseguimos também programar essas tarefas. Então, se eu vim aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, ensinar ao cloud, ativar microfone, permitir acesso, tal. Não, eu quero usar o meu microfone, esse aqui. Aí, a partir daqui, o que eu for fazendo, for direcionando, ele vai meio que salvar na memória dele ali para ele ir reproduzindo depois. Então, se são tarefas que você tem que fazer todo dia, cara, isso aqui é uma mão na roda. Nesse caso aqui que eu vou demonstrar aqui do FreePic, eu acho que não se encaixaria tão bem para tarefas repetitivas, mas vamos fazer que eu acho que já vai dar para demonstrar. Então ele tá ouvindo aqui. Epa, aqui, deixa eu voltar aqui do início, porque eu acabei falando ali. Vou colocar aqui, ó, minha fotinha pro canto, pra não ficar aqui, pra ficar aparecendo aqui, né? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui, ensinar ao cloud, e o que eu falar agora ele vai começar. Acesse essa URL que tá aparecendo aqui, copie, opa, na verdade, caramba, já comecei errado ali, né? Vamos lá de novo. Acesse essa URL aqui. Ao acessar ela, você vai ter esses prompts aqui. No total são 7 prompts. Eu quero que você abra cada um deles, copie o prompt, coloque aqui, ao acessar o site do FreePic, em prompts, selecione a proporção 4:5, 2K, modelo Nano Banana Pro. Em adicionar, você deve subir um print das fotos que tem ali no link do Notion, respectivo de cada prompt. Faça isso e gere as 7 imagens com os 7 prompts. Eu vou concluir. Eu acho que até ficou meio confuso, né, para ele e tal. Tem as imagens aqui também, porque quero que ele gere com o rosto deles aqui, né, dessas pessoas aqui. Aí ele vai gerar aqui. E aí isso aqui ele vai criar um atalho pra gente, ó. Então, gerar imagem Notion. E aí ele vai descrever esse passo a passo. O que a gente poderia fazer aqui também? Agendar isso aqui. Então, pô, é uma tarefa que você faz. Ah, sei lá, você tem que entrar num site e pegar um dado lá específico todo mês. Eu tenho uma tarefa assim, que eu automatizei exatamente dessa forma que eu tô mostrando aqui. Eu fui mostrando pro Cloud todo o processo que eu faço. E aí depois eu vim aqui, ó, e marquei, ó, agendar uma vez, ó. Mensalmente, cadê? Mensal, tal dia aqui, tal horário, o modelo para ele usar. Então eu vim, fiz isso aqui, criei o atalho e aí ele vai e faz automaticamente pra gente. Então tem que ser eu vim aqui, ó, programado, aqui ó, vai estar a tarefa aqui, ó. Não, minto, né? Vai estar a tarefa aqui, ó, programada. Então dá pra gente criar esse atalho. Nesse caso que eu não vou criar, é só mesmo pra demonstrar. Então vou fazer o atalho com isso aqui. E aí, ó, com esse atalho criado, se eu digitar barra e o atalho aqui, eu consigo vir, ó, e dar um perguntar antes de pensar, agir sem perguntar. Tá, deixa ele perguntar, vai. E vou dar pra ele fazer ali essa função. Vamos ver se ele vai fazer, né? Eu acho, cara, que ficou meio confuso ali o direcionamento, né? É até importante a gente ser bem claro, né? Mostrar, falar certinho, explicar todos os detalhes. Aqui ele fez uma pergunta. Fale comigo em inglês. Comigo em português. PTBR. Faça conforme anotado no atalho. Nos links. Vamos ver se ele vai fazer. Acessar a aba do FreePic. Vamos ver se ele vai fazer essa parada aí. Aqui, ó, tô com as mãos paradas e a ideia é que ele vá fazendo, vai executando aqui essas funções. Depois eu vou acelerar um pouco o vídeo aqui. Ó, ele gerou aqui, né? Ele fez a geração da imagem, só que, cara, ele só pegou, gerou uma imagem, não tirou o print ali que eu falei das fotos aqui deles, né? Pra gerar com base nos rostos deles ali. O que eu teria que fazer aqui? Cara, eu teria que explicar melhor, detalhar melhor. Mas enfim, já serviu pra gente mostrar um pouco aqui de como isso funciona, pra ele poder ir fazendo.
A automação que eu falei que eu tenho ali, como eu disse, eu tenho que acessar um sistema. Então, nesse sistema, ele acessa sozinho, pega esses dados que eu preciso mandar para a contabilidade lá num dia específico do mês, ele acessa os dados, contabiliza todos, faz uns cálculos ali que eu também deixei e manda. E eu mando ali, responde ali para mim, né, aqui no chat, ou do chat aqui, né, bem aqui e tal. Não, na verdade é aqui, né? Ele responde aqui pra mim, ó. E a partir disso eu pego e mando lá, faço os envios lá pra contabilidade. Outro uso também aqui que dá pra você fazer a partir disso é aqui, ó, quando você vir na nova tarefa aqui do Cowork, é você liberar acesso para uma pasta específica. Então, se eu vim aqui, eu escolher uma pasta diferente, download, sei lá, uma pasta que você quiser selecionar, e você falar assim, ó, vem nessa pasta aqui. Eu abri ela aqui, eu falar para ele, faça tal coisa nessa pasta aqui. Ele vai fazer. Que eu uso muito isso, por exemplo, para dar um contexto aí para você. Eu extraio lá uma planilha do banco e preciso mandar essa planilha para contabilidade, para algum lugar específico. Eu pego e tem que mandar organizado, eu pego, peço para ele organizar como eu quero. Ele vai, faz toda a organização. Eu peço às vezes para ele fazer alguma, faz um gráfico, faz um DRE, faz um fluxo de caixa, monta tal situação, monta um gráfico assim, assim, assado. Cara, é absurdo, ele faz tudo isso. Então você consegue também fazer esse tipo de coisa. E é uma coisa que você não vai deixar, às vezes, automatizado, no sentido de todo mês aquilo vai fazer automático. Às vezes você tem que vir, colocar ali, mas que você consegue deixar ele fazendo para você enquanto você faz alguma outra coisa. São muitas possibilidades, né? Olhe um pouco esses exemplos que eu trouxe aqui, tenta ver qual que é a sua realidade para você aplicar isso e conseguir fazer aí também para você, para o seu negócio, uma tarefa sua, seja um colaborador seu ou para você mesmo aí, para o seu projeto, para o seu serviço que você aplica, que você vende, né? Enfim, tem muitas possibilidades e que dá para você usar aí também. Então, se esse tipo de vídeo te ajudou e foi útil para você, deixa o like e se inscreve aqui no canal para estar sempre por dentro dos próximos vídeos e dos próximos conteúdos.